E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta. Vamos continuar com o nosso curso? Bom, pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para criar um método aonde a gente consegue limpar todos os campos de uma forma bem rápida e bem legal. Bacana? Então vamos lá. Se você fosse, pessoal, limpar os campos manualmente, era bem simples fazer isso, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou voltar aqui para o código do botão salvar. E o seguinte, aqui na parte de baixo, ó, depois de cadastrar um cliente, eu posso colocar aqui, ó, limpando campos de texto. Legal? Como que eu faria para limpar campo a campo? Simples, ó, eu colocaria o nome do campo, então txt nome ponto set text e eu colocaria nu aqui no set text, no conteúdo do set text, né? E aí ele iria atribuir nu e aí ele limpa o campo de texto. Para limpar manualmente é assim. Porém, pessoal, a gente tem inúmeros campos de texto. Imagina ficar fazendo isso para todos. Então isso aí não é legal. E existe uma forma da gente fazer isso de uma forma melhor, de uma forma automática, né? Uma forma mais interessante. Então, o que que a gente vai fazer? Ó? Então, eu vou apagar isso aqui. Para começar, eu vou criar uma nova classe aqui, pessoal. Eu vou criar um pacote. Ó. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui em Source Package, New, Java Package, e vou criar um pacote chamado de Helpers. Legal? Esse pacote chamado Helpers, a gente vai colocar as nossas classes utilitárias. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, criar uma classe, legal? Chamada de Helpers. Legal? Helpers. Vou criar uma classe chamada Helpers. Essa classe, o que eu vou colocar dentro dessa classe? Eu vou colocar todos os métodos que serão métodos auxiliares, métodos utilitários que a gente vai utilizar no decorrer do nosso projeto. Então, por exemplo, um exemplo de método utilitário, conversão de datas, por exemplo. Converter datas é uma tarefa comum que você vai utilizar várias vezes. Então, pô, em que lugar que eu vou criar esse método? Eu vou criar na classe model de cliente? Não, porque não é responsabilidade dela. Então eu consigo usar essa estratégia de criar uma classe chamada de helpers, uma classe utilitárias, e colocar os métodos utilitários que eu vou utilizar aqui. Legal? Um deles é o método limpar campos de texto. Legal? Ou jtextField. Legal? Então, como que vai funcionar, pessoal? Para a gente ganhar tempo, eu já tenho um método aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl C, vou dar um cancelar aqui para eu explicar para vocês, ó. Então, esse método, então, olha que legal. Eu criei um método aqui chamado public void limpar tela. Legal? E esse método, ele vai receber como parâmetro, né, o que? Um objeto do tipo JPainel. Legal? Já vai ficar mais fácil de entender. Então imagina, quando eu usar esse método, eu preciso passar como parâmetro um JPainel, tudo bem? Bacana. Depois disso, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Então, primeiramente, eu tenho algumas classes aqui, uma classe chamada Component, e essa classe vai permitir que eu consiga manipular os componentes que existem dentro de um painel. Então, se você olhar lá a nossa interface, a nossa tela de cliente, nós temos aqui, ó, a nossa interface, certo? Se você clicar aqui, pessoal, ó, vamos até abrir aqui o nosso View. Cadê? Vamos ver aonde era mesmo. Eu sempre esqueço. Acho que é o Window Navigator. Ó. Então eu vou abrir o nosso painel de navegação aqui, ó. E você vai ver que funciona mais ou menos assim. Nesse Navigator aqui, eu consigo ver a estrutura de componentes que eu tenho dentro do meu formulário. Então olha que legal. Eu tenho um JFrame, legal, ó, temos um JFrame. E dentro do JFrame nós temos uma série de componentes, como por exemplo, eu tenho um JPanel, legal, que é esse roxo aqui. Eu tenho, por exemplo, um JTablePane, legal, tranquilo, ó, que é esse painel de abas. Dentro desse painel de abas, eu tenho dois painéis, ó. Eu tenho o painel 2 e tenho o painel 3. O painel 2, eles são os dados, legal, onde eu tenho aqui todos os meus campos de texto. E o painel 3 é o painel de consulta. Então, olha que legal, eu consigo ver a árvore. Então, basicamente, o meu método vai fazer o seguinte: quando eu for utilizar, eu preciso falar para ele qual é o painel que eu vou mandar ele percorrer e manipular os componentes, legal?
para que eu consiga fazer isso, para que eu consiga manipular ele na programação. Então, por exemplo, ó, quando eu passar aqui o painel 2, por exemplo, que é o painel de dados, eu vou pegar todos esses componentes e vou criar um array aqui de componentes, tá vendo? Ó, vou criar um array, uma lista de componentes. Então imagina, pego todos os meus componentes, jogo aqui dentro. Aí eu vou percorrer esses meus componentes um a um, e se dentro desses components que eu peguei tudo, tiver um JTextField, eu pego esse JTextField e dou um setText null. Então, basicamente, pessoal, ele vai percorrer todos os componentes que tem dentro de um painel. Se ele encontrar um componente do tipo JTextField, ele pega esse componente e faz um setText null. Legal? Repara que eu estou fazendo isso no for each, porque eu quero que ele percorra tudo, e aí eu vou conseguir percorrer todos os componentes do tipo JTextField e limpá-los. Legal? O método é exatamente isso que ele faz, não faz mais nada além disso. Lembrando que para usar aqui eu preciso fazer alguns imports, né? Então primeiro, ó, eu vou clicar aqui, vou adicionar o import do Java X Swing Panel, legal? Vou adicionar um import do component, beleza? Legal. Vou adicionar um import do JTextField, beleza? E pronto, ó. Aqui eu acho que tem na verdade tá faltando uma chave aqui para fechar o método, legal? Na dúvida, você pode vir aqui em Edit, na verdade é Source Format, para ele formatar, para deixar bonitinho, legal? E pronto, o nosso método está pronto. Vale destacar, pessoal, que caso você tenha um outro tipo de componente que não seja JTextField, você pode melhorar esse método, né? Então você pode fazer um outro if e falar, olha, se o tipo do componente for um combo box, faz isso. Se o tipo do componente for um radio button, faz aquilo, entendeu? Então dá para você manipular e tratar individualmente. Legal, fiz isso. E agora, como que eu implemento? Volto para cá. Aí eu vou vir aqui, ó, no salvar. Legal? E agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um new, legal? Vou chamar a nossa classe de helpers. Olha lá, helpers. Deixa eu até fazer, vou colocar aqui, ó, helpers. Ponto. Deixa eu importar, né? Vamos importar aqui a classe helpers. Ponto. O que? Limpar tela. Qual é o painel que você quer que limpe? Vamos novamente ver em qual painel estão os nossos campos de texto. Vou voltar para cá. Barra do navegador. É no painel 2, legal? Inclusive, a gente pode clicar com o botão direito e mudar o nome, ó. Então, Change Variable Name, vou colocar aqui, ó, painel dados, tudo bem, ó? Para ficar mais fácil da gente entender, ó, para a gente olhar. Então, é no painel dados que eu tenho todos os meus dados. Então, eu venho aqui, coloco o painel dados e pronto, vamos testar? Então, agora, ó, vou clicar aqui para salvar, vou vir aqui em Run File. Legal? Para testar, eu vou fazer o seguinte, ó, vamos fazer um cadastro, né? Ó. Deixa eu dar uma olhada primeiro, ó, se o nosso banco de dados está ok. Então, deixa eu vir aqui em Connection Factory, BD Controle Vendas, deixa eu ver. Eu andei mexendo nessa máquina, então pode ser que o nosso banco de dados não tenha aqui, ó. Então agora, pessoal, ó, o banco de dados aqui, ele não tem, ele está com o nome BD Vendas. Legal? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mudar o nome aqui só para fazer esse teste, tudo bem? Ó, porque nesse banco aqui eu tenho alguns clientes já. Então eu vou mudar aqui, ó. Ao invés de ser BD Controle Vendas, eu vou chamar ele de BD Vendas, tudo bem? Ó, vamos ver se está funcionando. Nossa classe de testar conexão. Ó, não está conectando. Provavelmente a porta, hein? Deixa eu ver aqui a porta, pessoal. Provavelmente a minha porta aqui tá diferente. A minha é a 3308. Vamos mudar aqui, ó. 3308. Vou salvar. Vamos testar a conexão novamente. Beleza, conectado. E agora a gente vai testar nosso formulário. Vocês não precisam fazer isso, tá, pessoal? Vocês podem seguir aí com
a tela de vocês, o banco de vocês. Eu estou fazendo isso porque eu acabei formatando essa máquina e perdi alguns bancos, mas na próxima aula eu volto e deixo como estava. Legal? Bom, então eu tenho aqui os dados. Vou clicar aqui em cá, passou para cá, vou cadastrar agora a Carolina. Ó. Carolina Duarte, vou mudar aqui o e-mail, carolina.duarte. Não vou mudar muitas coisas, vou mudar só isso, tá? E agora eu vou salvar. Perceba o que vai acontecer. Olha lá, preencha todos os campos, faltam alguns campos aqui, deve ter validação. Vamos colocar aqui, eu acho que é esse aqui, ó. Beleza? Salvar. Olha lá, cliente cadastrado com sucesso. Vou apertar o OK, automaticamente limpou os campos. Legal? E agora, a Carolina já está aqui. Certo? Então, fizemos o método, agora é só a gente implementar aqui no alterar e no excluir, né? Então eu vou voltar para cá, vou dar um Ctrl C nesse amigo aqui, ó. Dá um Ctrl C aqui. Vamos lá no botão alterar. Depois que alterou, ó, limpa, beleza? Depois que excluiu, então aqui, ó, depois aqui do excluir, limpa e show de bola. Limpar ainda o excluir, precisa, né? Porque daí ele tem que limpar para poder cadastrar um novo. Tudo bem, pessoal? Então, bom, essa era a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais.